A Organização para a Libertação da Palestina, OLP, é um ator fundamental no conflito Israel-Palestina e nas questões políticas que envolvem os palestinos, desde sua fundação, em 1964. A OLP se tornou o principal representante do povo palestino e desempenhou um papel central tanto na resistência à ocupação israelense quanto na busca por uma solução diplomática para o conflito. Este vídeo examinará o surgimento da OLP, seus objetivos, a trajetória de seu líder mais proeminente, Yasser Arafat, e o impacto da organização nos eventos que moldaram o Oriente Médio ao longo do século XX e XXI. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e se inscrever gratuitamente no canal para acompanhar mais conteúdos sobre o conflito Israel-Palestina e a história do Oriente Médio. Sua interação é muito importante para nós. Antes de 1948, o território da Palestina abrigava tanto árabes palestinos quanto a crescente comunidade judaica imigrante, impulsionada pelo movimento sionista. Após a criação do Estado de Israel, o deslocamento de centenas de milhares de palestinos, evento conhecido como Nakba, transformou a questão palestina em um problema internacional. Deslocados para países vizinhos, como Jordânia, Líbano, Síria e Egito, os refugiados palestinos formaram uma diáspora que fomentou o crescimento do nacionalismo palestino. A diáspora palestina era composta por uma população ressentida com a perda de suas terras, muitos dos quais vivendo em campos de refugiados em condições precárias. O sentimento de perda, a identidade palestina fragmentada e a incapacidade dos regimes árabes de reverter a criação de Israel fizeram crescer entre os palestinos o desejo de criar uma organização que pudesse lutar por seus direitos. Em meio a esse contexto de crescente agitação e insatisfação, a OLP foi criada durante a primeira cúpula árabe em 1964. Realizada no Cairo, a criação da OLP foi apoiada por vários estados árabes, que viam na organização uma forma de unificar os esforços palestinos sob uma única bandeira e, ao mesmo tempo, evitar que grupos militantes palestinos agissem de forma independente, algo que poderia desestabilizar os regimes árabes. A Carta Nacional Palestina, adotada pela OLP, estabelecia como objetivo a libertação da Palestina histórica e o retorno dos refugiados às suas terras. A organização também defendia o uso de todas as formas de luta para alcançar esse objetivo, o que incluía a luta armada contra Israel. No entanto, nos primeiros anos de sua existência, a OLP era amplamente vista como uma entidade controlada pelos regimes árabes, especialmente pelo Egito, e sua influência sobre os palestinos era limitada. Foi apenas em 1969, quando Yasser Arafat assumiu a liderança da OLP, que a organização se consolidou como o principal representante dos palestinos. Arafat, que havia fundado a Fatah em 1959, tinha uma visão clara de que os palestinos deveriam liderar sua própria luta, sem depender dos estados árabes. A Fatah, a maior e mais influente facção dentro da OLP, defendia a luta armada como meio de libertação e rejeitava qualquer negociação que implicasse no reconhecimento do Estado de Israel. Arafat tornou-se um símbolo da luta palestina, reconhecido internacionalmente como a voz do povo palestino. Seu estilo característico, sempre vestido com o tradicional kufia, lenço palestino, e sua retórica revolucionária cativaram tanto palestinos quanto simpatizantes da causa ao redor do mundo. Ele conseguiu galvanizar o apoio da diáspora palestina e transformar a OLP em uma organização amplamente independente das influências externas. A estratégia central de Arafat e da OLP na década de 1960 e 1970 era a luta armada. As ações militares da OLP eram conduzidas principalmente por meio de operações de guerrilha, muitas vezes lançadas a partir de países vizinhos, como Jordânia e Líbano. Essas operações incluíam ataques a alvos israelenses e, em alguns casos, atos de terrorismo internacional. A Fatah e outros grupos dentro da OLP realizaram ataques transfronteiriços contra Israel, principalmente a partir da Cisjordânia ocupada pela Jordânia e, mais tarde, do Líbano. Esses ataques frequentemente levavam a retaliações israelenses, aumentando a escalada do conflito.
Um exemplo marcante foi o ataque à aldeia israelense de Beit Shean em 1968, que desencadeou uma resposta militar israelense maciça e a subsequente Batalha de Karameh. Embora militarmente indecisiva, a batalha foi vista como uma vitória simbólica para os palestinos, já que Arafat emergiu como um herói. Um dos pontos centrais da estratégia de Arafat foi internacionalizar a causa palestina. Sob sua liderança, a OLP passou a estabelecer contatos com organizações revolucionárias de outros países e a buscar apoio em fóruns internacionais, como a ONU. Em 1974, a OLP foi reconhecida como o único representante legítimo do povo palestino pela Liga Árabe. E no mesmo ano, Arafat fez um discurso histórico na Assembleia Geral das Nações Unidas, onde defendeu o direito dos palestinos à autodeterminação. A partir dessa visibilidade internacional, a OLP começou a receber apoio de diversos países, incluindo a União Soviética e outras nações do bloco comunista, bem como de movimentos de libertação na África e na América Latina. Arafat habilmente aproveitou a crescente onda de apoio aos movimentos anticoloniais e posicionou a luta palestina como parte dessa luta global contra a opressão. O conflito com Jordânia. Setembro Negro, 1970. Durante a década de 1960, muitos combatentes da OLP operavam a partir da Jordânia, onde vivia uma grande população de refugiados palestinos. No entanto, a presença crescente da OLP no país e suas operações militares contra Israel começaram a desestabilizar a Jordânia, levando a confrontos com o governo do rei Hussein. Em setembro de 1970, conhecido como Setembro Negro, o governo jordaniano decidiu expulsar a OLP de seu território. Após uma série de confrontos armados entre as forças jordanianas e as milícias da OLP, o estopim para o conflito foi uma tentativa da OLP de derrubar o regime hashemita, combinado com a escalada de tensões devido a sequestros de aviões por grupos ligados à organização. Após semanas de intensos combates, as forças jordanianas prevaleceram, e a OLP foi forçada a transferir sua base de operações para o Líbano. O conflito deixou profundas cicatrizes nas relações entre a OLP e os regimes árabes, especialmente a Jordânia, que se viu ameaçada por uma organização que, em muitos aspectos, havia se tornado um Estado dentro de um Estado. A OLP no Líbano e a Guerra Civil Libanesa. Após a expulsão da OLP da Jordânia, o Líbano se tornou a nova base de operações da organização. No entanto, a crescente presença da OLP no sul do Líbano e o aumento das operações contra Israel a partir desse território provocaram uma instabilidade significativa na região. O Líbano, um país já dividido por tensões sectárias entre cristãos maronitas, muçulmanos sunitas e xiitas, se viu à beira de um colapso. A entrada massiva de palestinos armados e as represálias israelenses contra o território libanês contribuíram para a explosão da Guerra Civil Libanesa em 1975. A OLP, ao se aliar a facções muçulmanas e de esquerda, desempenhou um papel importante no conflito, lutando tanto contra as forças maronitas cristãs quanto enfrentando as incursões israelenses. A invasão israelense de 1982. A crescente influência da OLP no Líbano e os constantes ataques contra Israel a partir do território libanês culminaram na invasão israelense em 1982. Conhecida como Operação Paz para a Galileia. A invasão tinha como objetivo expulsar a OLP do sul do Líbano e destruir sua infraestrutura militar. Sob o comando de Ariel Sharon, as forças israelenses cercaram Beirute, onde a liderança da OLP estava instalada. A guerra resultou em milhares de mortes, a destruição de grande parte da infraestrutura libanesa e a evacuação forçada da OLP do Líbano. A liderança da organização, incluindo Arafat, foi forçada a se exilar na Tunísia. Após a expulsão do Líbano, a OLP passou por uma transformação significativa. A luta armada ainda era uma parte central de sua estratégia, mas a partir da década de 1980, a organização começou a explorar mais seriamente a diplomacia como uma via para alcançar seus objetivos. Em 1988, a OLP deu um passo histórico ao reconhecer implicitamente o direito de Israel de existir, aceitando a resolução da ONU que previa a criação de 2 estados na Palestina.
um árabe e outro judeu. A partir desse momento, a OLP passou a participar de negociações de paz, culminando no histórico Acordo de Oslo, em 1993, que estabeleceu as bases para uma solução negociada do conflito e a criação da Autoridade Palestina. Yasser Arafat, embora ainda visto como uma figura controversa por muitos, emergiu como o principal interlocutor palestino no processo de paz. Gostou deste vídeo? Então não deixe de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e se inscrever gratuitamente no canal para acompanhar mais conteúdos sobre o conflito Israel-Palestina e a história do Oriente Médio. Sua interação é muito importante para nós.